Bom dia, pessoal. Epa. Nós ouvimos o professor Muramatsu, e como disse a orientadora dele, né, um trabalho conceitual. Eu estava lá na defesa da tese, e a professora dele dizia assim, é um trabalho conceitual, um trabalho que ensina a pensar, que nos convoca a pensar. E a natureza do que aconteceu no extremo noroeste, ele debulhou. Aqui, mais modestamente, né, eu me apeguei a uma particularidade. Uma particularidade que começa com a leitura desse livrinho aqui, publicado há 32 anos, pelo meu amigo pessoal Luzimar Nogueira Dias. Aqui me chamou a atenção um aspecto, o que aconteceu lá, porque Luzimar relata o Estado da União de Jeová e o Delino, e diz assim, acabou. O Delino desapareceu, nunca mais foi visto na região, e acabou-se o sonho da construção do Estado União de Jeová. E passa a relatar o período da resistência camponesa, a chegada do Partido Comunista em 1952. Diz assim, mas o que aconteceu aqui? Teve um corte abrupto? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Ou as coisas estão interligadas? E essa interrogação é que me levou a começar a ver o Cotaxé. A começar a estudar, porque conhecer eu já conhecia. Eu conheci o Cotaxé, o tema Cotaxé pela imprensa em 1961. Na Folha Capixaba, que cobria particularmente um episódio que aconteceu aqui, que foi a segunda tentativa de assassinar Chico Cato, na pensão que está ali, a pensão da Neuci. Ali era a pensão do Chico Cato. E até um dia na redação da Folha, o Chico Cato foi lá. Saiu do hospital, 2 meses depois, foi agradecer o apoio da Folha. Estava havendo uma reunião de secundaristas. Aí eu estava lá, por isso eu vi o Chico Cato uma vez, né? Pelo menos. Depois não vi. Estive na pensão dele, né? 2 anos depois. Em 1963 eu vim a Cotaxé pela primeira vez. A construção do tema começa nesse período aí. Além disso, em 63 eu conheci um sujeito chamado Cleonizete Alves Tristão, que tinha vindo para aqui em 1962. 1952, era o farmacêutico da vila. Ele ficou por aqui, passou muita dificuldade, muitas ameaças, mas cuidou de muita gente, e ele era militante do Partido Comunista também. Tá? Aliás, foi o primeiro militante do Partido Comunista a chegar ao Cotaxé, enviado pelo Partido Comunista, acabei constatando isso aí, para se juntar aos camponeses, aos movimentos camponeses, aos movimentos de resistência camponesa, movimentos de luta pela terra, aqui nessa região. Eu conheci esse cidadão em 63 em Vitória, porque em 62 ele saiu daqui, né, ameaçado de morte, né? Ele disse assim, agora chega, já fiz o que eu fiz, o que eu tinha que fazer, e foi para Vitória. Eu conheci em 63, e em 64 nós somos colegas de classe. Ele já grisalho, eu ainda um menino ali fazendo o último ano do curso médio no colégio estadual lá em Vitória. Então acabei convivendo com Cleonizete e durante um ano inteiro, todo dia de aula, e ele me contou histórias fantásticas. Eu tenho esse compromisso, vindo aqui, acabei conhecendo as lideranças pulseiras, conheci Benício, Zé Genuíno, Jurandir, Benício, Zé Genuíno, Jurandir, Joaquim Roxo, Sebastião Baio. Tinha esse compromisso de estudar, de rever, de recontar a história do Cotaxé, porque havia coisas, e existem ainda muito mais coisas por contar, ainda não descobertas. Tratei eu feito esse preâmbulo aí da minha aproximação com o objeto, em 60 e início de 66, acabei vindo para cá, para trazer o Parangaba. O Parangaba ficou até o final do ano, né? E veio aqui e esteve em 66. Então ele chegou do Ceará,
e se apresentou ao comandante, era eu, né, por acaso, né, lá em Vitória, e nós acabamos encaminhando o Parangaba para cá para atuar junto dos poceiros. O Parangaba já contou essa história aí, tá, ano passado para nós. Mas o meu trabalho, um instante, há 3 anos eu vim aqui e eu estava iniciando o curso de mestrado e explanei o projeto do curso. Eu me lembro de ter dito aqui que o título do trabalho, título da pesquisa, seria Do Estado União de Jeová à União dos Poceiros de Cotaxé. Transição de movimento messiânico a movimento político organizado. Esse era o título original do trabalho. O título e uma parte do conteúdo e do que eu imaginava de acompanhar a literatura que existia até então. Que era o livro do Luzimar, o romance do Adilson e o outro livro do Adilson chamado Cotaxé, Reinvenção de Canudo, de 2007. E alguns artigos do Vilaça na imprensa e artigo de Geraldo Rassi. Mas os artigos de Geraldo Rassi são basicamente a reprodução das ideias das pesquisas do professor Vilaça. Depois de 2 anos de curso de lei, ouvi, perguntar e pensar, junto com o orientador, com a assistência do professor Paulo Scarim nas questões de geografia, com a assistência do professor Luiz Muramatsu nas questões de sociologia. Obrigado, professor. Ele diz coisas fundamentais, né? Acabou saindo uma dissertação de mestrado, que para minha satisfação, e eu divido aqui com o Elvésio, irmão de Cleonizete, com o próprio Cleonizete, com Zé das Virgens, com esse pessoal que eu procurei resgatar e trazer de novo para a cena do Cotaxé, o pessoal que estava meio desaparecido aí, meio desconhecido. Como é que chegaram aqui? Como é que Zé das Virgens chegou aqui? Como é que Cleonizete chegou aqui? Isso eu sei porque ele me dizia e porque o irmão dele, Elvésio, conhecido de Wander. Wander já foi lá, Wander, Demian, já foram lá conversar com ele, né? O professor Luiz também foi. Eles conhecem minhas fontes, né? Eles conhecem minhas fontes, né? Elvésio, além disso, era companheiro de PCdoB, lá no início dos anos 60. É um velho camarada de guerra, né? Mas ele me deu boas orientações, dele que me encaminhou para Erasmo, me esqueço o sobrenome, secretário da União dos Poceiros de Cotaxé, fundado em 1954. Mas vamos lá, é pouco tempo, tá? Na dissertação, eu fiz mais ou menos a seguinte distribuição. Primeiro capítulo eu estudei, fiz uma revisão da ocupação da região depois da praticamente exaustão do ouro em Minas Gerais e do espalhamento, tá, dos mineiros em todas as direções. Uma parte deles veio seguindo o Vale do Rio Doce, do Vale do Rio Doce à direita, para essa região aqui do noroeste do Espírito Santo, da então província do Espírito Santo, tá? A vencer Estado depois da República, 100 anos depois. Mas os mineiros começam a chegar nessa região aqui a partir da exaustão da produção aurífera, ou do encarecimento, a produção existe até hoje, né? Mas do encarecimento ficou muito caro pelos métodos da época, e os mineiros tinham que encontrar uma outra forma de ganhar vida, né? Uma parte deles, de agricultores, se deslocou para cá, uma parte para Goiás, uma parte para São Paulo, né? Então eu tentei estudar a ocupação da região, as correntes migratórias, e um aspecto interessante, a colaboração entre capixabas e mineiros. A gente ouve muito falar em contestado, Minas e o Espírito Santo, e Minas queria invadir, e um porto do litoral, e essa coisa toda aqui. Eu acabei descobrindo, através de uma pesquisadora ela fez com outro foco, mas houve, durante um bom período, 40 anos pelo menos, até onde eu pude estudar, né? É possível que
ainda é necessário estudar a origem do conflito Minas-Espírito Santo. Porque durante um certo tempo houve uma colaboração oficial, inclusive. O governo do Espírito Santo, o governo a presidência da província, assinou um convênio de construção de estrada com o Teófilo Otoni, que mandou para cá um engenheiro francês para construir uma estrada da atual Teófilo Otoni, era que chamava-se Pensilvânia na época, né? Até São Mateus para fazer o comércio. E os capixabas, o Barão de Aimorés, em 1830, ele tentava, por esse rio aqui, o braço norte do Cotaxé, chegar à região do Peçanha e estabelecer uma rota comercial que era produtiva aos dois estados, como reconhecido pelo presidente da província no relatório. Diz o seguinte: os mineiros são muito bem-vindos, venham para cá, façam o comércio aqui pelo Rio São Mateus, os dois braços do Rio São Mateus, e paguem impostos na coletoria de Conceição da Barra e na coletoria de São Mateus, que foram criadas em 1836. Isso, alguns antecedentes da ocupação na região aqui, para situar minimamente o que aconteceu no período que eu estudo. Nesse primeiro capítulo, eu acabo também determinando as camadas sociais fundamentais aqui presentes, poceiros e grileiros, né? Poceiros contra grileiros, e aqui acontece, de passagem, uma observação. Toda vez que, como decorrência de uma frente de expansão, aí é Zé de Souza Martins, né? Obrigado, professor. É culpa dele, hein? A frente de expansão caracteriza o seguinte: o avanço de levas de população para regiões onde não existem atividades econômicas, ou existem em pequeníssima escala, caça, pesca, garimpagem e tal, mas não a atividade econômica organizada, né? Então, essas frentes de expansão, à medida que elas avançam, né, elas acabam trabalhando a terra, são constituídas por camponeses, lavradores, que buscam a terra, e essa é a grande razão da sua movimentação. O professor Luiz mencionou isso aqui no seu trabalho, que são a grande razão da movimentação dos camponeses no sentido do à frente, no sentido da ocupação de regiões chamadas regiões de fronteira. A frente de expansão ocupa regiões de fronteira e vem para plantar, vem para cuidar da família, para plantar, produzir, consumir numa determinada fase e comercializar excedentes. Aqui aconteceu exatamente isso que Zé de Souza Martins, mestre do mestre Muramatsu, aconteceu exatamente o que ele estudou aqui. Uma frente de expansão, posteriormente, chega aqui essa região, chegam os capitalistas, os agentes do capitalismo. Aí é chamada de frente pioneira, né? Chegaram aqui num determinado tempo, eu não posso determinar, não é do meu estudo determinar, quando começaram a chegar aqui os madeireiros. Provavelmente a origem das querelas com os mineiros. O valor da madeira, o valor econômico da madeira começa quando os madeireiros do Espírito Santo percebem o seguinte: a grande riqueza que eles tinham na Mata Atlântica, nessa região, aí a situação de colaboração mesmo, de agradecimento oficial, né, é liquidada e passa a haver a disputa, inclusive com choques armados entre a polícia do Espírito Santo e de Minas. É um aspecto da história dessa região aqui que o professor seguramente debulhou, aprofundou, né? No primeiro capítulo ainda vejo assim: já mencionei que camponeses são movidos pelo desejo de possuir e trabalhar a terra. E à frente, e toda vez que poceiros, que camponeses avançam para uma região de fronteira, e se estabelecem, e pelo trabalho dão valor à terra, contribuem, né,
provocam a valorização da terra, aí aparece um sujeito chamado grileiro. É invariável. O grileiro chega depois do poceiro ter conferido pelo seu trabalho, conferido valor à terra. A terra passa a ser um bem não mais um bem de troca, um bem de uso, passa a ser um bem comercial. Aí aparece o grileiro dizendo o seguinte: você veio, etc., mas eu tenho um documento que diz que eu sou o dono dessa terra aqui. Na prática conhecida como grilagem, né? Que é, resumidamente, a declaração de propriedade com base em títulos falsos ou com base em título nenhum, simplesmente alegada, como acontecia aqui com um grileiro chamado Francisco Modesto de Souza, conhecido como Franquim. Os mais antigos aqui do Cotaxé ainda lembram dele. Franquim dizia o seguinte: eu tenho o título de propriedade. Mostra. Ele nunca tinha o título de propriedade, porque ele tinha um título concedido pela Escritório de Terra de São Domingos de 20 alqueires. Ele ocupava 600. E queria expulsar os poceiros. E efetivamente se organizava e se preparava para isso aí. Mas no primeiro capítulo eu abordei a ocupação da região, o tipo de sociedade que aqui se organizou, a produção inicialmente para consumo e comercialização de excedentes, é uma característica da frente de expansão, e os choques posteriores com a frente pioneira, que é a frente dos madeireiros, em aliança com pecuaristas, frente de madeireiros em aliança com pecuaristas. É nesse quadro que aparece o Delino, aqui aí pela metade, final dos anos 1940. E eu trato o Delino rapidamente, não era o objeto do meu estudo, não era o objetivo do meu estudo, trato o Delino no capítulo 2. O Delino, União de Jeová, a sua chegada, as atividades de natureza religiosa, de natureza social, carreando poceiros para cá, como um líder de um movimento social que se apoiava na religiosidade presente no exterior. O Delino não era um líder, não era um profeta, ele não era Messias, ele não se apresentava dessa forma. Me parece que o Delino ele se apropriava da religiosidade, e aqui de passagem, todos os movimentos camponeses nesse país aí sempre tiveram como base a religiosidade como cimento, como amálgama de vontade, de necessidade, de determinações. A coragem e a vontade de ocupar a terra sempre teve a religiosidade como fator de unidade. As pessoas se juntavam para discutir a questão da terra na igreja ou na cerimônia religiosa. E o Delino, e aqui eu tenho uma declaração de um morador da vila, veio para cá com 8 anos, no início dos anos 50, 52, ele me disse o seguinte: o Delino, se alguém estivesse rezando, ele chegava, se alguém estivesse batendo tambor, ele também chegava. Ele se apropriava e se aproveitava, não no sentido oportunista, mas se aproveitava da religiosidade para desenvolver o seu trabalho, sua atividade de reformador social. Estudo no segundo capítulo ainda o líder que passa a ser um líder sociopolítico, porque quando ele introduz a palavra de ordem de construção do Estado, União de Jeová, aí ele deixou de tentar mediar a questão da propriedade da terra através da religião. E ele tomava algumas iniciativas nesse sentido, né? De ter contato com o padre Zacarias, de tentar trazer o padre Zacarias para rezar a missa no patrimônio de União de Jeová, que foi construído ali onde estava a casa de Tábua. Era uma comunidade que ele tentava organizar, e ele foi convidar o padre Zacarias para vir rezar a missa. E o padre Zacarias disse assim: não posso rezar a missa, não tenho autorização, porque esse negócio do Delino aí não está lá muito certo, não está muito legal.
Aí ele diz assim, eu só posso ir com a autorização do bispo e tal. Isso está escrito no depoimento do padre Zacarias para a CPI de 1953, que, professor, ao contrário do que está dito e escrito até agora, não está agora no arquivo público uma parte dela. Mas ela inteirinha está na Assembleia Legislativa, nos arquivos da Assembleia Legislativa está lá. E a ideia que se tinha, né, que foi divulgado, é que tinha desaparecido da Assembleia, não nada. Fui lá ver e copiei trechos do documento, inclusive uma carta do Delino, onde ele confirma aqui uma coisa que o professor Luiz disse a respeito do trato com políticos, né? Ele diz assim, estive em Belo Horizonte, falei ao governador Juscelino sobre a nossa situação. Ele prometeu muita coisa, mas o amigo sabe como são promessas de políticos. Era a visão do Delino. Isso está no volume 6 na CPI da Assembleia, que está lá uma caixa deste tamanho, tem 18 volumes, volume chama pasta, né? E eu copiei isso aqui, a carta do Delino e mais o depoimento do padre Zacarias e mais tudo que tinha de Udelino na CPI, está no chamado volume 6, que é uma pasta. São 14 documentos, eu acabei descobrindo isso lá. Está lá, professor. Pode deitar e rolar. Né? Não está só no arquivo, porque eu tenho os documentos que o professor Adilson me passou para mim, passou para o Vitor, né? Ele diz que ele imagina que é a CPI inteira, não é inteira. Esse documento do Delino, o depoimento do juiz de direito da época, Cristalino de Abreu, o prefeito Cristolino Cardoso, Cristalino, às vezes eu misturo isso aí. Bom, no segundo capítulo, então, eu encerrei o capítulo analisando as possibilidades da desaparição de Udelino. Nós já ouvimos e já lemos, já ouvimos no ano passado aqui um relato. Aqui. O professor Adilson entrevistou o tropeiro Jovelino e disse que o Delino fugiu para o lado de Minas, onde estava a polícia de Minas, e a polícia de Minas não fazia prisioneiros. Zé Vermelho disse que no documentário, Zé Vermelho disse que o Delino foi lá para Paraty. Um homem lá de Paraty veio aqui e disse assim, o Delino mandou lembrança para o senhor, disse que ainda vai voltar aqui. Esse é Zé Vermelho. Mas no livro de Luzimar está escrito o seguinte, que depois de uma refrega com a polícia no dia 26 de fevereiro de 53, e o professor Adilson mencionou esse fato aqui no ano passado, houve um encontro. A polícia viu o Delino e seu Estado-Maior, o Delino e mais 5 camponeses, passando em Santa Terezinha, boca da noite. E organizou o que o deputado Wilson Cunha, amigo de Udelino, e indicador de Udelino, e acertador das coisas de Udelino no Palácio do Catete, como deputado, que era deputado da situação, inclusive, né? Esse Wilson Cunha mencionou na CPI que ele, passando por Santa Terezinha, no dia 26, teve notícia de que a polícia atacou um grupo de 6 lavradores. Um deles morreu, um foi preso, e o relatório de Djalma Borges diz que desse entreveiro, o chamado Jorge Comecru, que era um auxiliar, um lugar-tenente de Udelino, e é muito mal visto, mal pintado pela literatura oficial e naturalmente, né, pelo coronel Djalma Borges, né? Esse era um bandido, um índio bandido, que matava, que comia carne crua. O Udelino e o capeta era a mesma coisa, né? O Jorge Comecru, né? Eu acabei descobrindo Jorge Comecru em 1972, vivo, em Guarapari. Acabei descobrindo por depoimentos de pessoas que o viram lá e que o conheciam. Ele não chegou lá e se apresentou, eu sou o Jorge Comecru, não. O sujeito conhecia o
E ele relatou que no tal entreveiro do dia 26 de fevereiro, ele relatou, o compadre, como ele chamava o Delino, o compadre levou um tiro na perna e vazou para um lado e eu vazei para o outro, nunca mais vi o compadre. Mas o fato é que, depois desse episódio do dia 26, esse livrinho aqui do meu amigo Luzimar conta que ele consegue chegar na casa de Romualdo Silva. 5? Vou precisar de 50. Já, vamos reduzir isso aqui. Diz que o Delino ferido chegou em Galileia, na casa de um camponês que depois veio morar aqui. Depois veio com a família inteira para cá. Que é o exemplo do sujeito que está com a terra cansada em Galileia e procura a fronteira para cuidar da família. Vinha para cá o seu Silva Gama, pai de Dona Geralda, pai da Geralda, veio para cá. E ele, em 53, o Delino chega na casa dele, em março. Numa das tardes de março, como o Luzimar diz aqui, chega lá, Romualdo chega na casa do pai, acompanhado de um estranho. O estranho era o Delino. Eu fui... Ele disse, será que esse negócio do Luzimar está certo aqui? Fui conferir com Geraldo. Geraldo disse assim, não, eu me lembro que o meu irmão chegou em casa com um homem alto e tal, e aquele era o Delino, e ele ficou lá uns dias lá. Ou seja, o Delino não foi trucidado, nem foi matado, nem foi rematado, queimado, distribuído pela floresta depois do incidente do dia 26 lá do entreveiro lá, do ataque do dia 26 em Santa Terezinha. São histórias que o soldado Moisés, segundo o professor Adilson, o soldado Moisés contou isso para ele, né? Mas, grupo puro, né? O Delino não morreu ali não, porque no dia 15 de abril de 53, o Delino estava no Rio. Foi quando ele escreveu essa carta aqui, que alguém datilografou para ele, e o garrancho é tradicional, né? O garrancho está aqui na assinatura, e que eu fui pegar lá no volume 6 da CPI inteirinha, que está na Assembleia. Para quem vai continuar pesquisando, já está sabendo disso aí, está lá, não é segredo, é documento público. Ainda estive lá semana passada, uns 10 dias, para ver o documento na mão, né? Para pegar, esse negócio existe aqui. Pode ser que alguém tenha dito abobrinha para a CPI, mas o que está dito está registrado. E compete a quem for pesquisar, daí para frente, dar sua opinião sobre esse material primário. Mas o fato é que existe, né? Desaparecido o Delino, do meu ponto de vista, no dia 15, acabou-se a Odisseia União de Jeová. Do meu ponto de vista, do meu trabalho, da minha pesquisa. Em que consiste essa tal de pesquisa? Primeiro, eu vou passar o tempo. Vocês vão me desculpar, mas eu sou contador de história. Não conto tão bem quanto o professor Adilson, não, mas conto. O trabalho consiste basicamente no seguinte. Aqui foi liquidado União de Jeová e o sonho de Delino. Houve uma superação, segundo um autor francês chamado Henri Lefebvre, que diz que na vida as coisas acontecem assim. Um estágio é superado, mas nada acaba. As permanências permitem uma transição para um momento seguinte. E eu fui estudar exatamente essa lacuna que eu falei no início, que senti no livro de Luzimar. Aconteceu de que a polícia liquidou com a União de Jeová e fez desaparecer o movimento de Delino. Mas a violência, a questão da propriedade da titulação continua existindo, mesmo desaparecido o Delino. A violência chamam de violência institucional. O juizado de direito, o Ministério Público, o escritório de terras, continuam existindo e tomando partido contra poceiros.
Além disso, a violência policial continuava existindo. A violência chamada, por alguns historiadores e sociólogos, chamada de violência informal, que é a violência desenvolvida pelos grileiros latifundiários, em associação com pecuaristas e madeireiros. Essa violência informal exercida por jagunços, nesse caso jagunços sem farda, né? Tem um moço um estudante, um estudioso de Valadares que chama de a violência policial também tomava a forma de soldados que se colocavam a serviço do latifúndio. Ele chama isso aí de jagunço fardado. Então tinha jagunço fardado, o policial que se colocava a serviço do grileiro, e tinha o jagunço não fardado, esse constituía a violência informal. Tudo isso continuava. Ora, isso significa simplesmente que o furdunço, a expressão, o nome é do professor Adilson, o furdunço estava contratado, ele ia continuar. E foi nessas condições, desaparecido do Delino, que eu fui estudar exatamente o que aconteceu no pós-Udelino. O Delino desaparece para mim em 1900, desaparece a luta pela instituição dos rudimentos do Estado União de Jeová, em fevereiro de 53, mas aqui já estava presente o Partido Comunista. Eu conto essa história da presença do Partido Comunista com a chegada de Claudionizete aqui, ele me relatou, entrevistei um bocado de gente, antigo dirigente, Tônio Ribeiro Granja, antigo dirigente do Partido Comunista, ele me conta como eles mandaram o Claudionizete para cá. Entrevistei o irmão de Claudionizete, Elvésio, esse é minha fonte, né? Me diz coisas do Arco da Velha, né? Morador da vila, né? Não fala por ouvir dizer, fala por conhecimento. O fato é que veio Claudionizete e Janda nos contou. Janda que me foi indicada depois que Elvésio falou de Janda para Wander. Em seguida ele disse, deu o telefone da Janda pro Wander, pega o telefone aí também. O fato é que chega aqui Zé das Virgens em maio, Janda já nos conta essa história, e ela me deu uma entrevista por internet, depois por telefone, gravado, até liberei na dissertação, está lá, a entrevista com Janda está lá para quem se interessar, acompanhar o que ela me disse e as conclusões daquilo que eu aproveitei do que ela foi dito e da minha construção da narrativa, da chegada do pai dela aqui e da construção do Partido Comunista, da fundação da União dos Poceiros de Cotaxé em 1954. Elvésio ainda me indicou Erasmo Martins. Erasmo foi secretário da União dos Poceiros, da sua primeira diretoria, que tinha Chico Gato como presidente. Eu fui estudar exatamente esse período aí, como foi a atuação do Partido Comunista e da União dos Poceiros de Cotaxé, dirigindo a União dos Poceiros de Cotaxé, que dirigiu o movimento dos Poceiros nesse momento, até o golpe militar. Depois do golpe militar, as lideranças poceiras foram presos, o Zé Genino Benício foram levados para a Polícia Federal em Vitória, era um clima de terror aqui, e os latifundiários ganhamos, um desfile de jagunço, o pessoal deitava e rolava, jogava a carta e dava de mão, para usar uma expressão bem antiga, né? Esquenta não, eles mandavam e desmandavam, dar carta e jogar de mão é só isso aí. O fato é que isso trouxe um prejuízo muito grande para a luta dos poceiros e era o prenúncio do fim dessa etapa das lutas pela terra aqui no Cotaxé. O PCdoB ainda esteve aqui a partir de 63, em 66 veio para cá o Parangaba, numa visão do PCdoB de que podia aqui organizar a resistência armada, a ditadura, que era uma região de difícil acesso, sem estrada e etc. E veio para cá o Parangaba e acabou estudando e dizendo o seguinte, aqui não dá negócio não. Aqui não dá para resistir à força da ditadura, não dá para desenvolver aqui a guerra de guerrilhas.
Mas ele já nos contou essa história no ano passado, para quem esteve, né? O fato é que final de 1966, metade de 64, o grileiro da época, que tinha comprado do grileiro Franquin, que eu mencionei aqui, Francisco Modesto de Oliveira, era o Lamartine Loureiro, comprou do Franquin e também tocou rebu para cima dos poceiros, organizava um assassinato, matança. Ele havia vendido para o Dr. Leão. No Leão, médico, eu parei. Parei porque os poceiros, ao final de 66, acabaram saindo para Roraima e para o Acre. Eu encerrei meu estudo com essa saída aí. É claro que, ainda com a Henri Lefebvre, né, as coisas não acabaram. Tem continuidades aí. E já até me sugeriram, continua estudando aí esse negócio lá do Cotaxé, o que aconteceu depois da saída dos poceiros, o que ocorreu, o que aconteceu. Porque as coisas não param, os processos se sucedem. Eles são encadeados, inclusive, porque termina um processo e as permanências, as continuidades determinam o processo seguinte, a possibilidade de um processo seguinte. É só ter gente para pegar a bandeira e continuar tocando. E aqui eu encerrei o meu trabalho, me penitenciando de ter dito que, para concluir, agora é concluir mesmo, né? Só mais meia hora, né? Eu encontrei aqui um pouco de religiosidade. O Delino utilizava a religiosidade, mas não encontrei nada de messiânico, nada, absolutamente nada. Nós temos ouvido falar em que isso aqui foi movimento messiânico, até hoje. Ou até a hora que eu fui lá e olhei e disse assim, mas peraí, tem um discurso recuperado um discurso de Delino recuperado por Adilson, né? Por ouvir dizer, com base em informantes, pessoas que conviveram com o Delino, e diz o seguinte, né? O Pai Eterno nos deu o paraíso. Isso não tem nada de messiânico, mas tem de religioso. Mas só tem, no discurso de Delino, de 6 frases, só tem isso de religião. Eu vou tentar encontrar aqui. Já achei. Meus colegas lavradores, o Pai Eterno nos deu o paraíso. Até aí você pode dizer, tem religiosidade, né? Tá. Aceita-se, né? Os estados do Espírito Santo e de Minas disputam o mando sobre a nossa terra. A polícia é como um gafanhoto de farda. Precisamos de um grupo forte para enfrentar as autoridades. Política? Exatamente, só política. A religiosidade foi um verniz. Nada mais do que isso. Aí na primeira frase, né? Tem mais um aqui. Aqui o Delino arranjou uma encrenca. Não pagaremos mais impostos. Como é que pode, né, prefeito? Você dizer para o Estado, não vou pagar mais imposto, a polícia do Estado baixa em cima dele, com vontade. Isso é impensável para o Estado, hegemonizado pela burguesia, né? E o Delino foi arranjar essa encrenca. Não pagaremos mais impostos, uma polícia nele, para gente que é louco, doido. E se tiver um manicômio, faz igual fizeram com o Galdino lá. Eu encontrei religiosidade também na relação com o padre Zacarias e no pedido que o padre Zacarias confirma no depoimento dele à CPI de 53. Ele diz, o Delino foi lá me pedir para ir rezar missa lá no Patrimônio de Jeová. Mas só encontrei isso. No mais, o que eu encontrei foi uma relação extremamente grande, né? Muito grande, né? Tensa, com atores da política. O Delino transitava no terreno da política como se fosse o elemento dele, né? Ele se relacionava com o prefeito de São Francisco, né? Que era um município da época, Cotaxé, Patrimônio do 15, eram localidades do município. Patrimônio do 15 era inclusive distrito do município de São Francisco. O Coporanga surge como município em 1956. Até aí era o município de São Francisco. Mas
O prefeito de... Ele se relacionava com o prefeito de São Francisco. Tem aqui a tal carta do dia 15 que ele escreveu. Ele pede ao prefeito para pagar o imposto. Quando você for pagar o imposto da sua colônia, paga o da minha também, que eu te reponho o dinheiro. De alguma forma eu mando o dinheiro lá para você e tal. E essa mesma carta que ele fala do Juscelino, e que pede uns documentos que o Palácio do Catete tinha mandado para o Getúlio, e o Delino transitando nessa área. Ele tinha uma relação muito forte com o deputado federal da época, né, eleito pelo PSP, Partido Social Progressista, chamava-se Wilson Neves da Cunha, que fazia discursos na tribuna da Câmara a respeito do Delino e das lutas camponesas nessa região aqui. E foi quem marcou a audiência e tentou marcar uma audiência com Getúlio para o Delino em junho de 1952. Ele se relacionava também, quando não deu certo essa audiência, ele voltou ao Rio em novembro de 52 e foi lá no Wilson e disse: Wilson, tenta de novo. Ele disse: eu já fiz o que eu podia fazer. Isso está no depoimento de Wilson na CPI. Eu já fiz o que eu podia. Você procura outro deputado. E ele procurou outro deputado do Espírito Santo, Padre Ponciano Stenzel. Lá foi o Padre Ponciano, fez um discurso na Câmara, dizendo que o posteiro Delino e tal, e o seu movimento, os camponeses massacrados pelo Djalma Borges. Né? Encontrei relações com política. Encontrei a referência ao encontro com Juscelino. Eu só vi essa referência, que é a declaração de Delino de que esteve com o Juscelino. É possível que o Vitor tenha encontrado coisas mais substanciosas, mais palpáveis. Provavelmente. Eu só encontrei essa referência do próprio Delino. Mas o Wilson Neves da Cunha, diz na CPI que ele tem notícia de que, tendo escrito uma apresentação para o governador Francisco Lacerda, governador do Espírito Santo, Chiquinho, para o Delino, ele tem notícia de que o governador recebeu essa correspondência. Ou seja, Chiquinho recebeu o Delino. Lá foi o Delino era um líder sócio-religioso. A partir dessa hora, a hora que ele introduz a tentativa de construção o sonho dele de construção de um ente federativo, um Estado aqui que chamaria Estado da União de Jeová, estabelece até onde eu li e reproduzi, estabelece a montagem do rudimento de um Estado, né? Um secretariado, organiza Palácio de Governo, organiza a Força Armada, que é o seu pessoal que invadia e expulsava. Né? Em resumo, o movimento de Cotaxé foi que eu englobo tanto o período do Delino quanto o período do Partido Comunista, eu chamo de movimento de Cotaxé, foi um movimento de natureza sociopolítica, não tem nada de inicialmente sócio-religioso, e em pouco tempo sociopolítico, e nada de messiânico. Não encontrei nada disso aí, né? Acho que ainda tem muito por pesquisar nessa área, mas isso está estabelecido. Né? Nós ouvimos essa história há muito tempo, isso, né, na verdade, não é verdade, não corresponde à realidade. A outra questão, o professor Mundamar se referiu rápido, né, é de que o movimento de Delino, o movimento dos posteiros sob a direção da União dos Posteiros de Cotaxé, é chamado de revolta camponesa. Todo mundo leu isso aí no livro, né? No livro do Vilaça, nos artigos, etc., chamado de revolta camponesa. Não é verdade. Revolta camponesa foi a do Delino. Tomava a iniciativa de expulsar grileiros, a mão armada. Isso caracteriza uma revolta. O outro era resistência. Ele resistia. Se o jagunço
tentou matar, se a polícia tentou invadir o Limão, aí tinha resistência ao Limão, não tinha iniciativa de ninguém dos poceiros, sob a direção do Partido Comunista, de expulsar quem quer que fosse. Então, a história de que o período de 59 a 62 foi uma revolta camponesa, foi revolta coisa nenhuma, foi resistência. Como Luzimar coloca, é o título do capítulo 3 do Luzimar. Bom, mas em compensação, o Diudelino foi uma revolta, ele tomava a iniciativa. E eu fui estudar isso aí com um sujeito que estudou muito isso aí, lá para o início do século passado, década de 1920, ele estudava o que era revolta camponesa. Camponeses assim, não vou pagar a renda da terra, eu vou desarmar as milícias do latifundiário, os jagunços, eu vou me armar, eu vou invadir as propriedades, vou tomar os cereais do silo, vou distribuir, vou impor multas aos latifundiários. Isso é uma revolta camponesa, é uma ação ativa, né? Isso é que chama de revolta. O Delino, então, professor, né, foi um revoltoso, o dirigente de uma revolta camponesa. O estágio seguinte eu chamo, e concordo com o Luzimar, que é o estágio de resistência, né? E Emílio já me chamou a atenção aqui mais de um punhado de vezes. Esse foi o resultado do trabalho. Não, eu me penitencio. Não era sócio religioso. E o Delino não morreu depois da refrega de Santa Teresinha no dia 26 de janeiro. Né? Pode ser que esteja vivo até hoje, né? Quem sabe, né? Está aí pelos 95, por aí, 90, 95 anos só. Mas qualquer um pode estar vivo nessa. Meu pai estava vivo um dia desses, com 96. Ele pode estar vivo até hoje, né? Porque naquele episódio, seguramente ele não morreu. E nem morreu. Isso. grande sugestão. Uma coisa importante me escapou agora. Foi esse o trabalho, vocês me desculpem me alongar nessas coisas aí. Me penitencio das coisas. Me penitencio das bobagens que eu disse aqui há 3 anos. Estou refazendo, consertando, não é nada daquilo não, hein, gente? É diferente, a revolta camponesa foi de Diudelino. O movimento é sociopolítico, não tem nada de sócio religioso. Tá? Obrigado.